Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 25 do canto 3 do Srimad Bhagavatam, intitulado As Glórias do Serviço Devocional. Então vamos ao verso 1. Sri Shaunaka disse: embora seja não nascida, a Suprema Personalidade de Deus nasceu como Kapila Muni através de sua potência interna. Ele desceu para disseminar o conhecimento transcendental para o benefício de toda a raça humana. Shaunaka continuou: não há ninguém que saiba mais do que o próprio Senhor. Ninguém é mais adorável, nem yogi mais maduro do que ele. Portanto, ele é o Senhor dos Vedas, e ouvir sobre ele sempre é o verdadeiro prazer dos sentidos. Portanto, por favor, descreve precisamente todas as atividades e passatempos da personalidade de Deus, que é plena de desejo próprio e que assume todas essas atividades através de sua potência interna. Sri Suta Goswami disse: o poderosíssimo sábio Maitreya era amigo de Vyasadeva. Animando-se e satisfazendo-se com a pergunta de Vidura sobre o conhecimento transcendental, Maitreya falou o seguinte. Maitreya disse: quando Kardama partiu para a floresta, o senhor Kapila permaneceu às margens do Bindu Sarovara para satisfazer sua mãe Devahuti. Enquanto Kapila, que podia mostrar-lhe a meta última da verdade absoluta, estava sentado calmamente diante dela, Devahuti lembrou-se das palavras que Brahma lhe falara e por isso começou a indagar de Kapila da seguinte maneira. Devahuti disse: estou muito cansada da perturbação causada por meus sentidos materiais, pois por causa desta perturbação sensorial, meu Senhor, caí no abismo da ignorância. Vossa onipotência é meu único meio de escapar desta escuríssima região de ignorância, porque és meu olho transcendental, o qual obtive apenas por tua misericórdia, após muitos e muitos nascimentos. Tu és a Suprema Personalidade de Deus, a origem e o Senhor Supremo de todas as entidades vivas. Surgiste para disseminar os raios do sol, a fim de dissipar do universo a escuridão da ignorância. Agora, meu Senhor, faze o obséquio de dissipar minha grande ilusão. Devido a meu sentimento de falso ego, tenho sido ocupada por tua maia e tenho me identificado com o corpo e consequentes relações corpóreas. Devahuti continuou: refugio-me a teus pés de lótus, porque és a única pessoa em que posso me abrigar. És o machado que pode cortar a árvore da existência material. Portanto, presto minhas reverências a ti, que és o maior de todos os transcendentalistas,
e pergunto-te sobre a relação entre homem e mulher e entre espírito e matéria. Maitreya disse: após ficar sabendo do desejo impoluto de compreensão transcendental de sua mãe, o Senhor agradeceu-lhe internamente por suas perguntas. E assim, com o rosto sorridente, explicou-lhe o caminho dos transcendentalistas que estão interessados em autorrealização. A personalidade de Deus respondeu: o sistema de yoga que se relaciona com o Senhor e a alma individual, que se destina ao benefício final da entidade viva e que causa desapego de toda a felicidade e aflição no mundo material, é o sistema de yoga mais elevado. Ó piedosíssima Mãe, agora hei de explicar-te o antigo sistema de yoga que expliquei anteriormente aos grandes sábios. Ele é útil e prático em todos os sentidos. A fase na qual a consciência da entidade viva é atraída pelos 3 modos da natureza material chama-se vida condicional. Contudo, quando esta mesma consciência se apega à suprema personalidade de Deus, a pessoa situa-se na consciência de liberação. Quando alguém se livra inteiramente das impurezas de luxúria e cobiça, produzidas pela falsa identificação do corpo como eu e das posses do corpo como minhas, sua mente se purifica. Neste estado puro, ele transcende a fase das supostas felicidade e aflição materiais. Nessa altura, a alma pode ver que é transcendental à existência material e sempre auto-refulgente, nunca fragmentada, embora muito diminuta em tamanho. Nesta posição de autorrealização, pela prática de conhecimento e renúncia em serviço devocional, uma pessoa vê tudo na perspectiva correta. Ela torna-se indiferente à existência material e a influência material atua menos poderosamente sobre ela. Nenhuma classe de yogi pode alcançar a perfeição em autorrealização a não ser que se ocupe em serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, pois este é o único caminho auspicioso. Todo homem erudito sabe muito bem que o apego à matéria é o maior enredamento da alma espiritual, mas este mesmo apego, quando aplicado aos devotos autorrealizados, abre a porta da liberação. Os sintomas de um sábio, são que ele é tolerante, misericordioso e amistoso com todas as entidades vivas. Ele não tem inimigos, é pacífico, orienta-se pelas Escrituras e todas as suas características são sublimes. Um sábio assim ocupa-se indesviável e solidamente em serviço devocional ao Senhor. Pela causa do Senhor, ele renuncia a todas as outras ligações, tais como relações familiares e amistosas no mundo. Ocupados constantemente em cantar e ouvir sobre mim, a Suprema Personalidade de Deus, os sábios não padecem de misérias materiais porque estão sempre saturados de pensamentos sobre meus passatempos e atividades. Ó minha Mãe, ó virtuosa Senhora, são estas as qualidades dos grandes devotos que estão livres de todo o apego. Deves tratar de apegar-te a esses homens santos, pois isto neutraliza os efeitos perniciosos do apego material. Na companhia de devotos puros,
A conversa sobre os passatempos e atividades da Suprema Personalidade de Deus é muito agradável e satisfatória ao ouvido e ao coração. Aquele que cultiva tal conhecimento avança gradualmente no caminho da liberação e, em seguida, liberta-se, fixando sua atenção. Então começam a verdadeira devoção e o serviço devocional. Estando assim ocupada conscientemente em serviço devocional na companhia de devotos, uma pessoa perde o gosto pelo gozo dos sentidos, tanto neste mundo quanto no próximo, pensando constantemente sobre as atividades do Senhor. Este processo de consciência de Krishna é o processo mais fácil de poder místico, quando alguém situa-se realmente neste caminho do serviço devocional. Ele é capaz de controlar a mente. Assim, por não se ocupar a serviço dos modos da natureza material, mas por desenvolver consciência de Krishna, conhecimento em renúncia e praticar yoga, na qual a mente está sempre fixa no serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, alcança-se minha associação nesta mesma vida, pois eu sou a Personalidade Suprema, a verdade absoluta. Ao ouvir esta declaração do Senhor, Devahuti perguntou: que tipo de serviço devocional é digno de ser desenvolvido e praticado para ajudar-me a alcançar fácil e imediatamente o serviço a teus pés de lótus? O sistema de yoga mística, como explicaste, visa a Suprema Personalidade de Deus e destina-se a acabar completamente com a existência material. Por favor, mostra-me a natureza deste sistema de yoga. Quantas maneiras há através das quais se pode realmente entender esta sublime yoga? Meu querido filho Kapila, afinal de contas, sou uma mulher. Para mim é muito difícil entender a verdade absoluta, porque minha inteligência não é muito grande. Porém, se fizeres o obséquio de explicá-la a mim, apesar de eu não ser muito inteligente, poderei entendê-la e desse modo sentir felicidade transcendental. Sri Maitreya disse: após ouvir a afirmação de sua mãe, Kapila pôde entender a sua intenção e encheu-se de compaixão por ela, visto que havia nascido de seu corpo. Ele descreveu o sistema de filosofia Sankhya, que é uma combinação de serviço devocional e compreensão mística, conforme fora recebido através da sucessão discipular. O Senhor Kapila disse: os semideuses são representados simbolicamente pelos sentidos, cuja tendência natural é trabalhar sob a orientação dos preceitos védicos. Assim como os sentidos são representantes dos semideuses, da mesma forma a mente é representante da Suprema Personalidade de Deus. O dever natural da mente é servir. Quando este espírito de serviço é ocupado em serviço devocional à Personalidade de Deus, sem nenhuma motivação, isto é muito melhor, inclusive, do que a salvação. Bhakti, serviço devocional, dissolve o corpo sutil da entidade viva sem esforço separado, assim como o fogo no estômago digere tudo que comemos. O devoto puro, que está apegado às atividades de serviço devocional e que sempre se ocupa a serviço de meus pés de lótus, não deseja jamais tornar-se uno comigo.
Tal devoto que está inabalavelmente ocupado sempre glorifica meus passatempos e atividades. Ó minha mãe, meus devotos sempre veem o rosto sorridente de minha forma, com olhos semelhantes ao sol que nasce de manhã. Além de conversarem favoravelmente comigo, eles gostam de ver minhas diversas formas transcendentais, que são inteiramente benevolentes. Ao ver as encantadoras formas do Senhor, sorridentes e atrativas, e ao ouvir suas palavras tão agradáveis, o devoto puro quase perde todos os demais estados de consciência. Seus sentidos livram-se de todas as demais ocupações, e ele absorve-se em serviço devocional. Assim, apesar de não o desejar, ele alcança a liberação sem esforço separado. Assim, por estar inteiramente absorto em pensar em mim, o devoto não deseja nem sequer a mais elevada das bênçãos obteníveis nos sistemas planetários superiores, incluindo Satyaloka. Ele não deseja as 8 perfeições materiais obtidas da yoga mística, nem deseja ser elevado ao reino de Deus. Todavia, mesmo sem desejá-las, o devoto desfruta, mesmo nesta vida, de todas as bênçãos oferecidas. O Senhor continuou: minha querida mãe, os devotos que recebem tais opulências transcendentais nunca são delas privados. Nem armas, nem o passar do tempo podem destruir tais opulências. Visto que os devotos me aceitam como seu amigo, parente, filho, preceptor, benfeitor e deidade suprema, eles não podem ser privados de suas posses em tempo algum. Assim, o devoto que adora a mim, o Senhor onipenetrante do universo, com serviço devocional inabalável, abandona todas as aspirações a ser promovido a planetas celestiais ou a tornar-se feliz neste mundo com riquezas, filhos, gado, lar ou qualquer coisa relativa ao corpo. Eu o levo para o outro lado do nascimento e da morte. O terrível medo de nascer e morrer nunca pode ser eliminado por alguém que recorre a outro abrigo além de mim, pois eu sou o Senhor Todo-Poderoso, a Suprema Personalidade de Deus, a fonte original de toda a criação e também a alma suprema de todas as almas. É por causa de minha supremacia que o vento sopra. Por temor a mim, o sol brilha também, e o Senhor das nuvens, Indra, envia chuvas por temor a mim. O fogo queima por temor a mim, e a morte anda por aí portando o seu sino por temor a mim. Os yogis, munidos de conhecimento transcendental e renúncia, e ocupados em serviço devocional para seu benefício eterno, refugiam-se a meus pés de lótus. E como eu sou o Senhor, eles são desse modo elegíveis para entrar no reino de Deus sem temor. Portanto, as pessoas cujas mentes estão fixas no Senhor ocupam-se na prática intensiva de serviço devocional. Este é o único meio de alcançar a perfeição final da vida. E assim terminamos o capítulo 25. Em um significado de Srila Prabhupada, esse último verso, onde diz que as pessoas cujas mentes estão fixas no Senhor ocupam-se na prática intensiva de serviço devocional, conforme o Senhor Krishna falou, esse é o único meio de alcançar a perfeição final da vida. Srila Prabhupada diz, neste verso,
São significativas as palavras Mano Mai Arpitam, que querem dizer a mente estando fixa em mim. Devemos fixar a mente nos pés de lótus de Krishna ou de sua encarnação. Estar estavelmente fixo nesta realidade é um meio de alcançar a liberação. Ambarisha Maharaja é um exemplo disto. Ele fixou a mente nos pés de lótus do Senhor. Ele falava somente sobre os passatempos do Senhor, cheirava somente as flores e folhas de tulasi oferecidas ao Senhor, caminhava somente para o templo do Senhor, utilizava suas mãos para limpar o templo, sua língua para saborear o alimento oferecido ao Senhor e seus ouvidos para ouvir os grandes passatempos do Senhor. Dessa maneira, ocupava todos os seus sentidos. Antes de mais nada, a mente deve ser ocupada aos pés de lótus do Senhor, muito estável e naturalmente. Como a mente é a mestra dos sentidos, ao se ocupar a mente, todos os sentidos ficam ocupados. Isto é Bhakti Yoga. Yoga significa controlar os sentidos. Não é possível controlar os sentidos no sentido próprio do termo. Eles sempre estarão agitados. O mesmo se aplica a uma criança. Por quanto tempo pode-se forçá-la a ficar sentada em silêncio? Isto é impossível. Mesmo Arjuna disse, Chanchalam hi mana Krishna. A mente está sempre agitada. A melhor coisa a fazer é fixar a mente nos pés de lótus do Senhor. Mano Mai Arpitam Shritam. Se nos ocuparmos seriamente em consciência de Krishna, esta é a fase perfectiva mais elevada. Todas as atividades conscientes de Krishna estão no mais elevado nível de perfeição da vida humana. Então, aqui nesse capítulo, antes de Kapiladeva falar o conhecimento mais detalhado entre espírito e matéria, ele está, glorificando o serviço devocional. No final, todo mundo tem que se render, a Deus, entender quem é Deus, que é o Senhor Krishna, e assim alcançar o sucesso nessa vida humana. Nesses versos é bom que ouçamos de novo, porque ele está falando bem, assim, nitidamente, de que se não nos ocupamos em serviço devocional, nenhum processo de yoga é eficiente ou alcançaria a perfeição. Então essa é a revelação aqui desses versos, mostrando que muitas pessoas estão assim, interessadas na dita salvação, ou liberação desse mundo, mas aqui Kapiladeva está dizendo exatamente que o serviço devocional a Deus sem nenhuma motivação, isso é muito melhor do que a salvação. E também dá um detalhe, que os sentidos eles são comparados aos semideuses e a mente é comparada a Deus, a suprema personalidade de Deus. E se controlamos a mente, pelo poder dela, os sentidos passam a servi-la. Então é isso que temos que entender. Se sabemos que Krishna é Deus e ocupamos os nossos sentidos, em relação a Ele, a nossa mente se torna purificada ou centrada nesse modo da bondade completamente, e aí o espírito consegue alcançar a fluidez energética para se manter sempre em contato com esse ser dentro do coração. Então, todo o problema é a mente. De modo que os passatempos, a associação, a praçada, tudo que é relacionado com Krishna, ou seja, tudo deve ser relacionado com Krishna para que possamos controlar a nossa mente. Então, esse é o serviço devocional. E devemos lembrar que aqui em Kali Yuga, devemos estar sempre cantando o santo nome de Krishna, conforme o próprio Krishna veio na forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e nos explicou. Quanto mais se ocupar a sua mente no canto do nome de Deus, mais os seus sentidos vão estar voltados
para a lembrança de Deus. Então é uma forma muito fácil aqui em Kali Yuga, essa misericórdia que Deus nos deu de estar presente em seus santos nomes. Se entendemos isso, passamos a cantar e ouvir com devoção, com atenção, vamos ser realmente elevados ao plano transcendental. Em um dos versos aqui, Krishna está falando, né, que o devoto que está apegado às atividades de serviço devocional e que está sempre se ocupando no serviço aos pés de lótus de Krishna, ele não tem esse desejo de se tornar, né, uno com Krishna. Então esse devoto ele está inabalavelmente ocupado, sempre glorificando os passatempos e atividades de Deus. Assim também o devoto, né, puro, ele que está sempre absorto em pensar em Krishna, ele não tem desejo assim, de nenhuma bênção desse mundo material, também não quer ir para nenhum planeta superior, né, incluindo o planeta do Senhor Brahma, não quer as perfeições místicas, né, não quer nem ser elevado ao reino de Deus. Mas aí Krishna fala aqui nesses versos que mesmo sem desejar, o devoto desfruta naturalmente nessa vida de todas as bênçãos oferecidas. Então, quanto mais você estiver desejando só Deus, naturalmente esses poderes se manifestarão quando Deus quiser, né? A gente pode ver no exemplo aqui no capítulo passado, que Kardama Muni, ele simplesmente desejou criar uma mansão para sua esposa e Krishna manifestou aquele aeroplano maravilhoso assim que nem podemos imaginar, né? Então o devoto realmente, mesmo Kardama Muni, ele não estava assim apegado à mansão, mas porque ele quis favorecer a sua esposa Devahuti, entende? Porque se você tem Krishna no seu coração, se você realmente está se relacionando em amor com ele, então Krishna é tudo. Krishna é tudo espiritual, tudo material, assim. Qualquer coisa assim que você acha assim místico, maravilhoso dentro desse mundo é uma brincadeira para Deus. Ele faz do impossível possível, né? Dentro desse sonho que vivemos nesse universo material. Temos que ter esse entendimento. Então, Krishna fala assim, que o devoto que o adora nesse serviço devocional, né, inabalável, que realmente a alma desejou estar com Krishna de qualquer maneira, naturalmente ele abandona essas aspirações, né, de ser promovido a coisas mais confortáveis na sua existência, né, e também não fica desejando feliz de estar com familiares, com filhos, com o lar, gado, né, qualquer coisa assim relativo ao corpo. Ele está completamente desassociado dessas coisas que são completas ilusões. Quando você está vivendo em Krishna, em Deus, você consegue ver que tudo aquilo que se chama o lado externo da vida nada mais é do que uma projeção da mente que está em ilusão. Tudo que envolve, né, o relacionamento com o seu corpo, seja posses materiais ou relacionamentos pessoais, são relações temporárias que vão acabar, que não vale a pena você perder Deus para ficar apegado a essas situações, né, de desejos materiais por causa da falsa identificação do corpo material. Quando você atinge essa posição de entendimento num grau elevadíssimo de desapego, aí Krishna fala aqui nesses versos que ele vai levar a alma, né, para o outro lado do nascimento e da morte. Então você sai do reino do karma, do medo, né, o reino onde você simplesmente se torna ansioso para desfrutar, ou se lamenta por ter perdido coisas. Você sai dessa condição, né, existencial do corpo. Assim, esse medo de morrer que a maioria das pessoas tem, ele só vai ser perdido no momento que você encontra Deus no seu coração, né, através da rendição, do serviço devocional,
e aí você consegue realizar que não existe a morte. Mas enquanto você estiver no seu falso ego, sob o domínio dos modos da natureza, né, de Maya, você sempre vai ficar com medo de abandonar, né, de morrer. Vai achar, porque você pensa que é o corpo, né? Então temos que levar a nossa consciência para o espírito, né? Aí depois Krishna fala que tudo, né, tudo nesse mundo está sendo devidamente controlado por ele, tudo tem respeito por ele. Então o vento sopra por medo dele, o brilho do sol, né, acontece porque o semideus, né, do sol tem temor a Deus, tem que seguir o dever, porque é uma ordem, é um plano de Deus acontecendo. Então o Senhor Indra, ele só envia chuvas por causa do temor a Krishna. Então tudo está sendo controlado, né, devidamente. Todos os elementos materiais do mundo que criam ajudam, né, os seres vivos em todos os lugares do universo, fazem o seu serviço devocional adequadamente, nesse sentido, né, fala que temor, mas é por respeito, né, completo a Deus. Não adianta ninguém querer tomar atitude independente, assim, de, eu não vou fazer isso, né, mas se Deus colocou uma responsabilidade no seu coração, e você, por exemplo, é um semideus ou um ser avançado, né, espiritual, você vai ter que seguir, né, o protocolo divino dentro do seu coração. Entendeu? Porque Krishna, ele está zelando pela gente, né? Ele não quer que a gente tenha ações caprichosas, mas simplesmente devemos seguir aquilo que está no nosso coração, na nossa intuição. Então devemos estar sempre ocupados, né, nesse serviço devocional para o nosso benefício eterno e também, né, ajudando as outras pessoas a também caminharem nessa vibração espiritual. E Krishna também fala nesses versos que se fizermos assim, se nos rendermos a eles, vamos nos tornar elegíveis para entrar no mundo espiritual e sem temor, né? Krishna está falando, não tenham medo, eu estou dizendo aqui nesses versos. Então esse é o único modo de alcançar a perfeição final da vida, que são as pessoas que estão com a mente, né, fixas, ocupadas na prática, assim, intensiva do serviço devocional, conforme falamos neste último verso, né? Então vamos intensificar o nosso apego por Deus, o nosso respeito, né, para que tenhamos o benefício da forma humana. Nós não estamos aqui nesse mundo material para desfrutar da energia material, nem ficar aí sonhando com um mundo de ilusões que não vão nos levar a lugar nenhum. Forma humana, ela possui a inteligência dada por Deus para ascensionarmos a energia, nossa energia, né, ao contato, à conexão com Deus dentro da gente, que também dá observância, né, de Deus em tudo, em todos, e todos em Deus. É dessa forma que a gente integra a nossa consciência, a consciência de Krishna, né, Vasudeva, e nos tornamos, né, realmente ricos nesse mundo, podendo satisfazer todos os nossos desejos através da cocriação com Deus, mas vamos manter a nossa meta, né, sem nos desviarmos da consciência de Krishna por causa dos encantos do mundo material, que é a energia de Maya tentando, né, desviar a nossa mente de Krishna. Porém, um devoto puro, ele está sempre atento, né? Orai e vigiai, né? Está sempre sabendo o que está sendo proposto a ele na sua vida, né? Por isso o devoto simplesmente fala, se Krishna quiser, isso vai se manifestar. Se ele não quiser, não vai manifestar. Se Krishna quiser, eu vou viver. Se Krishna não quiser, eu vou morrer, né? Ou vou abandonar esse corpo. Então, dessa forma, o devoto, ele é bem tranquilo, segue sereno sua vida, porque se você tem a proteção de Deus, imagina, se você teme alguma coisa, então você não está rendido a Deus, né? Então temos que avaliar tudo isso dentro da nossa concepção espiritual.
já que estamos aqui estudando, né? Nossa, Kapila Deva, imagina. Todo o conhecimento necessário vai ser revelado para a gente aqui nesses outros capítulos, né? Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, o Mahamantra, Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol!